A graça e a paz, amados irmãos. Pastor Josinaldo Moreira, estou passando aqui para louvar a Deus por mais um dia, por mais uma tarde. Nós estamos aqui reunidos para a meditação da igreja. Quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação nessa tarde. Vamos meditar, irmãos, no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João 8 e versículo 31. Pega a sua Bíblia e vamos ler no livro do Evangelho segundo escreveu João. Louvado seja Deus, glorificado, exaltado. Esperar que vocês procurem o livro de João 8 e versículo 31, amém? Quero convidar todos nessa noite a estar meditando, nessa noite não, né, irmãos? Nessa tarde. Convidar todos para estar aqui adorando a Deus e ouvindo uma palavra abençoada. Deus colocou algo no meu coração para trazer para os irmãos. Amém? Eu quero deixar essa mensagem, irmãos, para a nossa meditação. Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João 8 de versículo 31. Alguém achou nessa tarde? Louvado seja Deus. Vou ler para não tomar muito tempo, amém? Livro de João 8, versículo 31. Então dizia Jesus aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E eles responderam-lhe: nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis livres, sereis feitos livres. Respondeu Jesus: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei o que sois, semente de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra em nenhum de vós. Eu falo do que eu vi com meu pai, e vós fazeis o que viste com o vosso pai. Amém, irmãos? Essa mensagem hoje é para você meditar. É para eu meditar. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Estamos diante de uma palavra, irmãos, a qual me chama a atenção nessa noite, nessa tarde. Jesus, ele tem um embate com os fariseus, escribas da época, acerca do novo nascimento, acerca da palavra. Jesus diz, crendo, falando aos judeus que criam neles: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis livres. É como diz aqui no versículo de número 31. Jesus dizia: pois aos judeus que criam neles, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Irmãos, você, eu, para ser discípulo de Deus, discípulo de Jesus, eu não posso de forma alguma andar contra os princípios bíblicos.
Eu, de forma alguma, irmãos, nessa tarde, eu tenho que entender. Se eu aceitei a Jesus, se eu aceitei a Cristo, primeiramente eu tenho que entender que eu preciso viver a palavra. Eu preciso praticar a palavra. Por que Jesus está falando para os fariseus? Por que Jesus está falando para os fariseus? Para que eles têm que permanecer na palavra. Porque Jesus entende que só a palavra vai libertar aquele povo. Porque creio eu, conjecturando, que aquele povo queria andar de qualquer maneira, de qualquer jeito, e eles não criam na palavra que Jesus estava pregando. O texto, ele vai dizer que aqueles, aleluia, homens, eles não aceitavam a palavra que Jesus estava pregando, a qual o evangelho que Jesus estava anunciando. E eles vão dizer, se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer ser discípulo de verdade? Se enquadra dentro da palavra. Porque é a palavra de Deus que salva, a palavra de Deus que liberta, a palavra de Deus que cura, transforma e dá vida, irmãos. Eu não posso, de forma alguma, entrar na presença de Deus, servir a Cristo e andar indiferente à Bíblia. É isso que Jesus está falando para os fariseus. Jesus está dando um caminho, uma direção para aquele povo. Porque creio que aquele povo, como diz a Bíblia, eles não criam no Evangelho do Senhor Jesus. Eles andavam conforme manda a Torá. Eles não queriam aceitar os ensinamentos de Cristo. E Jesus disse a ele, quer ser meu discípulo? Permaneceis na minha palavra. Aleluia. No versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo agora, irmãos, que aquele povo não entendia, não sabia o que Jesus estava ensinando. Primeiro Jesus disse para eles, quer ser discípulo de Jesus? Anda na minha palavra. Tu lembra quando a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é ela que dá vida, é ela que transforma, é ela que dá salvação eterna? Jesus vai dizer, João 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste até nela a vida eterna. Eu não posso, preste bem atenção, irmãos, nessa tarde, eu não posso servir a Cristo sem examinar as Escrituras. Jesus disse, as Escrituras que cuida até nela a vida eterna, e é ela que de mim testifica. Agora Jesus está chamando a atenção daqueles fariseus, porque aquele povo não cria, não acreditava no evangelho ao qual Jesus estava pregando, nos ensinamentos. Perceba que Jesus de aleluia fala para eles agora, conhecereis a verdade. Significa que Jesus está dizendo que aquele povo andava em mentira. Eles não criam, eles não acreditavam, ele achava, aleluia, o que eles estavam pregando, o que Jesus estava pregando era mentira. Mas Jesus vai dizer, lembra lá, aleluia, que Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Agora ele está dizendo, conhecereis a verdade, e ela liberta, irmãos. Desde o momento que você ouve a palavra, guarda no coração, ela te liberta. Irmãos, eu não aceito você virar para mim e falar assim, eu caí
me afastei por causa do pastor, por causa da missionária, por causa da irmã, por causa do grupo. Não, meu irmão. Eu aprendo aqui nessa mensagem que se você estiver ligado na palavra, você é discípulo do Senhor. Se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis discípulo. Quer ser discípulo do Senhor? Cumpre a palavra, segue a palavra, crê na palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo. Lembra que está lá no livro de Atos 13? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Nessa tarde, você quer libertação para a tua família? Nessa casa, nessa tarde, você quer transformação, você quer cura, quer libertação? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Amém, irmãos? Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Livro de João 8, versículo 31 em diante. Agora, irmãos, Jesus ele começa a debater, a esclarecer, a mostrar o caminho correto, porque os fariseus não entendiam que Jesus estava falando do reino celestial. Eu vejo esse texto, eu começo a entender que quanto mais Jesus pregava, quanto mais Jesus anunciava o evangelho, os fariseus se levantavam. Irmãos, aqui para nós hoje, é assim na minha vida, é assim na tua vida. Não pensa você que quando você começar a pregar ao evangelho, ninguém não vai se levantar. Vai, irmãos. Pessoas vão se levantar contra a tua chamada. Pessoas vão se levantar contra o teu ministério. Pessoas vão se levantar contra a sua vida espiritual. Por quê? Porque quando você entende que você é discípulo, que você se enquadra na palavra, quando você se enquadra no evangelho verdadeiramente genuíno, isso vai incomodar. Porque aqui nós vamos aprender que os fariseus estavam acomodados com o evangelho que Jesus estava pregando. Aqui no versículo 33 vai dizer assim, ó. Eles responderam: nós somos a semente de Abraão e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como tu dizes seres livre? Pegou? Aqueles homens não estavam entendendo a pregação de Jesus. Jesus estava falando acerca do reino celestial. Quando Jesus falou para ele se libertar, é porque a palavra é liberta, irmãos. E esse povo estava com a cabeça focada naquilo que eles entendiam. Nós somos a semente de Abraão. Entende? Nós somos a semente, como diz, seremos livres. Está entendendo? Eles ainda, mesmo não entendendo, eles queriam confrontar Jesus com a palavra, acerca da palavra, do evangelho ao qual Jesus estava pregando. É assim hoje na minha vida, é assim na tua vida. Quanto mais você prega, quanto mais você evangeliza, quanto mais você fala do amor de Cristo, alguém vai se levantar. Sempre um fariseu, irmãos, presta bem atenção, sempre um fariseu vai se levantar com o teu ministério. Mas temos que fazer igual Jesus. Não é esmorecer diante do fariseísmo, não. Quanto mais se levantarem contra a sua vida espiritual, quanto mais se levantar contra a tua chamada, irmão, é aí que você tem que continuar pregando o evangelho. É aí que você tem que continuar falando do amor de Cristo. Eu não posso de forma alguma, quando vir a adversidade, quando vir a perseguição, quando vir a afronta, quando vir o levante sobre a minha vida, quanto ao meu ministério, eu não posso parar, irmão. Aí que eu tenho que pregar. Jesus me ensina aqui, ó. Mesmo ele sendo confrontado pelos fariseus, ele está pregando a palavra. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo.
Mas Jesus estava dizendo, ó, conhecereis a verdade, e ela vai te libertar. Jesus estava falando agora que aquele povo fariseu não conhecia a verdade. Aquele povo, ele estava enganado naquela visão a qual eles criam. Eles não acreditavam no evangelho a qual Jesus estava pregando. Jesus disse, olha, se vocês, fariseu, permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Conhecereis a verdade e ela vai libertará. Só que eles, mediante essa fala, essa verbalização de Jesus, o texto vai dizer que eles vão confrontar. Nós somos semente de Abraão. Como vós disse que sereis livres? Olha, primeiro eles não querem aceitar o evangelho. Eles querem debater, eles querem confrontar. Mas Jesus, ele está aqui falando acerca da palavra. Mesmo que venha a adversidade na tua vida, mesmo que se levante com o teu chamado, teu ministério, é para continuar pregando. Amém? Para continuar pregando a palavra de Deus. Não é para parar. Jesus vai dizer assim, ó, a resposta que Jesus vai dizer. Isso que me chama a atenção, irmãos. Eu quero chamar a tua atenção para agora, aqui no versículo 34. Respondeu Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aleluia! E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho sempre permanece. Irmãos, o servo, aleluia, que comete pecado, ele vive, ou seja, vou melhorar isso aqui, irmãos. Aquele que comete, como diz a Bíblia, que comete pecado é servo do pecado. Aquele que comete, vive praticando o pecado é servo. E se eu cometo, irmão, olha para mim, se você comete pecado, eu cometo pecado, eu não estou livre, porque eu sou servo do pecado. Como agora eles podem, aleluia, permanecer, aleluia, servo do pecado? Como aqui Jesus falou, o servo permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Irmãos, tem que se libertar. Eu não posso ser servo do pecado, mas eu tenho que ser filho de Deus, filho do Senhor. O servo do pecado vai permanecer no pecado, mas quando eu sou livre, quando eu sou liberto, eu vivo para sempre na casa do Senhor. Deus, ele faz a transformação. É isso que eu peguei para mim aqui nessa mensagem. Aleluia. Versículo 36. Jesus vai continuar a debater com aqueles homens. Ele vai falar, ó: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Verdadeiramente sereis livre. Já viu aquelas pessoas que falam assim: eu estou liberto? Aí bebe, fuma, se prostitui, olha para a mulher do próximo, vive na pornografia, vive falando mal de um, de outro, na igreja prega, canta, ora, mas verdadeiramente precisa ser transformado. Aí Jesus agora está falando para os fariseus: se pois Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus, te libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu não posso, irmão, de forma alguma falar que estou livre e permanecer no pecado, porque quando você é liberto, irmãos,
Eu aprendi dentro da palavra de Deus que quando você é liberto, quando Jesus verdadeiramente te liberta, você é livre. Você não pode ser liberto se prostituindo, usando droga, bebendo, fumando, cheirando, fofocando. Não, irmãos, eu sou liberto. E quando você é liberto, algo é transformado no seu coração. A transformação não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Se pôde o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis de quê? Livre. Se você comete ainda pecado, não está livre. Você não está livre. Essa é a mensagem que Deus manda te dizer hoje. Você que bebe, né? Bebe às escondidas. Ah, vou beber só um vinhozinho aqui, porque eu posso beber, só não posso me embriagar. Eu vou cobiçar a mulher do próximo. Não, irmão. Se você é livre, se Jesus te libertou, você não vai praticar 2 Coríntios 5,17. Se vós está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Você não pode beber, não pode fumar. Irmãos, tem crente que xinga até palavrão. Tem crente hoje que tem 2, 3 mulheres na rua. Tem crente hoje, aleluia, que na igreja prega, canta, mas vive no adultério, vive na prostituição, vive na fornicação, vive usando entorpecente. Irmãos, que libertação é essa? Aleluia! Eu tenho que ser, aleluia, um homem convertido. Quando eu aceitei a Jesus, irmão, quando eu aceitei a Cristo, eu achava, aqui é um testemunho meu, quando eu aceitei Jesus, eu comprei uma Bíblia grande, que eu queria mostrar, irmãos, que eu era evangélico. Comprei um terno, e botei um terno e ia, todo bobo para a igreja, com aquele terno, com aquela Bíblia. Só que eu assistia ao culto e sentava na igreja, assistia ao culto e ia para casa. Aí, irmãos, quando eu chegava em casa, era ignorante, não tinha paciência, xingava, aleluia, e vivia com pensamentos pecaminosos. Aí eu achava que eu era cristão. Hoje tem muitos assim, irmãos. O século a qual nós vivemos, tem muita gente que pega microfone, canta, prega, ora, mas vive na prostituição, vive na fornicação, vive pregando e não vivendo o que está pregando. Eu demorei, irmãos, de entender que eu precisava ser liberto. Irmãos, é verdade. O que eu quero dizer hoje para mim e para você é que tem muitos hoje, irmãos, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que precisa ser liberto, vive uma aparência, aleluia, mas no fundo precisa ser transformado. Só que quem transforma não é eu, não é o pastor, a palavra. Tem que viver na palavra, meditar a palavra, viver a palavra. Irmão, já que eu deixo uma palavra para a sua vida hoje. João 8, do 31 ao 38. Aqui no 37, Jesus vai continuar a palestrar com os fariseus e vai dizer assim, ó: eu sei. Jesus não está enganado, Jesus sabe de mim, Jesus sabe de você. Não pensa você que Jesus não está vendo, que Deus não está vendo teus passos. Não pensa, irmãos, que você está passando batido. Você pode me enganar, você pode enganar o pastor, mas Jesus está vendo. Provérbio 15:3, lá diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Jesus sabe, Jesus está vendo
a cada passo que você está tomando. Jesus sabe se você está sendo fiel ou se você está infiel na presença dele. Jesus sabe. Essa mensagem a qual eu estou trazendo, ela confronta, irmão. Você pode achar assim: ei, pastor, está jogando uma piada, uma seta. Não, irmãos. Eu estou me enquadrando aqui dentro dessa palavra porque eu vivi isso. Eu vivi de aparência, eu vivi com uma máscara. Eu vivi assim, irmãos. Eu achava que eu era evangélico. Eu achava que eu estava convertido, comprava a Bíblia maior que tinha e botava um terno mais bonito, sapato de 2, 3 pronto, agora sou convertido. Só que eu precisava ser transformado. Eu precisava viver a palavra. Hoje tem muitos que precisam ser convertidos e viver a palavra. Tem muita gente vivendo de fingimento dentro da igreja. E hoje, através dessa mensagem, Deus ele vai te libertar. Porque Jesus disse para os fariseus assim: pois vou de filho do homem, vou libertar, verdadeiramente serei meu discípulo. Quer ser discípulo? É viver a palavra, é praticar a palavra, é estar diante da palavra. Eu não posso, de forma alguma, viver fora da palavra de Deus. Amém, irmãos? Aqui, eu sei, é Jesus dizendo aos fariseus: eu sei. Não precisa ninguém me falar, porque eu sei que vocês são sementes de Abraão. Contudo, procura me matar, porque minha palavra não encontra lugar nenhum em vós. Ou seja, Jesus está dizendo, como é minha Bíblia, a tradução é diferente, Jesus está dizendo: vocês procuram me matar porque minha palavra não entra no coração de vocês. Isso mexeu comigo, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra, muitas das vezes, quando você prega a palavra, tem pessoas que não se enquadram. Aleluia. A palavra ela confronta. E qual é a reação desse povo? É querer matar espiritualmente, é querer perseguir, é querer confrontar. Porque quando eu ouço a palavra, entra no meu coração e ela fere, aleluia, a primeira reação é se levantar contra a sua vida. Irmãos, quantos já se levantaram contra a minha pessoa por causa disso aqui, ó, da palavra? E tem muitos pastores, irmãos, hoje, tem muitos líderes hoje que estão deixando de falar a palavra de Deus porque estão tá confrontando algumas pessoas. Irmãos, a palavra é para dar vida, a palavra é para libertar, aleluia, a palavra é para ser transformada. Aqui, ó, ele vai dizer: conhecereis a verdade, ela vai libertar. Aquele povo estava cego espiritualmente. Aquele povo verdadeiramente não estava entendendo que eles precisavam de uma cobertura espiritual. Ele precisava ser curado aqui, ó, interiormente. É a mensagem para a tua vida hoje, irmão. Não vive de aparência. Se converte a Cristo hoje. Eu quero convidar você agora a viver a palavra, deixar a palavra entrar no teu coração, entrar pelo teu ouvido e fazer morada no teu coração, e você entender que não é o fato de botar uma Bíblia embaixo do braço, de botar uma roupa e dizer que é cristão. A transformação é de dentro para fora. Amém, irmãos? Fique com essa palavra nessa tarde. Esses fariseus procuravam matar Jesus porque a palavra estava confrontando. Jesus disse: olha só, eu sei que vocês são sementes de Abraão, contudo, procura me matar, porque a minha palavra confronta. Está confrontando vocês. Eu tenho certeza hoje, irmãos, que tem pessoas aí que estão assistindo agora, que a palavra está confrontando. Por quê? Porque tem pessoas que estão vivendo de aparência dentro da igreja, e essa palavra vai confrontar. Mas essa palavra, irmão, é para libertar. Essa palavra é para libertar. Louvado seja Deus. A palavra que Deus está mandando para a tua vida hoje é para a libertação. Não para de viver de aparência. Aleluia. Não viva igual esses fariseus. Não, meu irmão. Ouve.
guarda e pratica a palavra, recebe a palavra, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se pôs o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis de quê? Livre. É essa a mensagem, irmãos, para a tua vida hoje. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar, que Deus possa transformar nesta tarde. Eu trouxe uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Irmãos, hoje eu estava indo ministrar, é um pequeno testemunho, aqui no Quitanda, numa consagração. Aí eu estava descendo, eu moro aqui na Pedreira, eu estava descendo. Aí eu encontrei com um amigo de infância e um amigo, um irmão, ao qual há muitos anos eu vivia no espiritismo, no candomblecismo. E ele virou para mim e falou assim, me chamou pelo apelido, e falou assim: fulano, falando comigo, fulano, o pai de santo, fulano de tal, ele mandou te chamar para o candomblé. Irmãos, tem mais de 20 anos que eu sou evangélico. Tem mais de 20 anos que eu vivo fazendo a obra. E essa pessoa me chamou, falou assim: ó, pastor fulano de tal, te chamou hoje, foi bom te ver. O pastor fulano de tal quer te ver. E hoje tem uma festa tal, para santo tal. E ele quer você lá hoje tocando candomblé. Irmãos, essa pessoa a qual falou comigo é meu amigo de infância, mas tem muitos anos que eu não vejo ele. E eu tenho 20 anos, irmãos, que eu estou no evangelho. Só que eu estava caracterizado com terno, com uma blusa de manga, uma gravata e a Bíblia embaixo dos braços. Essa Bíblia aqui, ó, embaixo dos braços. Eu estava indo para a igreja, irmãos. E ele virou para mim e falou assim: ó, o Pai de Santo quer te ver, quer que você toque para ele hoje. Você não tá entendendo. Aí eu falei: varão, Deus me libertou, Deus me transformou, profeta. Sabe o que ele falou para mim, irmãos? Ele me chamou pelo apelido e falou assim: ó, para com isso, isso não vai te levar a nada. Vamos lá tocar o candomblé, vamos lá fazer aquilo que você sabe fazer de bom. Falei: irmão, varão, Deus me libertou. Aí eu mencionei João 8, disse: pode filho, eu falei para ele: se pode filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre, irmão. Aí eu falei para ele: são 20 anos que eu estou liberto, para a honra e glória de Deus. Aí, queridos irmãos, eu comecei a pregar para ele, eu comecei a falar do amor de Cristo e o quanto Deus está fazendo bem ao meu coração. Eu ainda falei para ele: varão, tem 20 anos que eu sirvo a Cristo, tem 20 anos que eu sirvo ao Senhor. E hoje eu estou liberto. E hoje, falei para ele, hoje eu estou feliz de servir a Cristo. Hoje eu estou feliz de servir ao Senhor, porque é uma falsa alegria você viver servindo essas entidades. É uma falsa alegria, é uma falsa paz, porque eles prometem, mas não, verdadeiramente, aleluia, eles não vão te levar ao caminho da salvação. Pois a Bíblia diz no livro, aleluia, de Provérbios 14, 12: há caminho para o homem que parece direito, mas o final dele é caminho de morte. E eu comecei a pregar para aquele homem. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele falou? Não, amém, amém. Ele não falou amém, ele falou assim: não, tá bom, tô indo lá, tô atrasado, já que tu não vai, eu vou. Falei: irmão, quero te convidar você para a igreja. Ah, tal dia eu vou. Irmãos, quando a palavra confronta, as pessoas, ó, querem sair fora, porque é mais fácil viver no pecado, viver no erro, viver na falha, do que aceitar Cristo, do que viver a palavra. E tem pessoas, irmãos, tem pessoas que não estão caminhando, mas quer te tirar da presença de Deus. Tem pessoas que estão dentro,
não se converte, tá, aleluia, tá dentro da casa, aleluia, de Deus, mas está vivendo em dois pensamentos. Tiago 1, versículo 8 diz assim, ó: o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Um homem de dupla personalidade, um homem que tem dois pensamentos. Tem homens que estão dentro da igreja, uma mulher que está dentro da igreja que tem dois pensamentos. Uma hora eu quero servir a Cristo, uma hora eu quero fazer a obra, uma hora eu quero, aleluia, fazer o ID, outra hora eu não quero mais, outra hora eu só quero ficar no banco sentado, outra hora eu não quero mais fazer, não quero nem a oportunidade da igreja. Não, irmão. Jesus, se Ele te libertou, é para você fazer a obra, é para você viver a palavra, é para você entender que a palavra verdadeiramente ela salva, cura, liberta e transforma. Amém? Deixa quem não quiser fazer, não fazer. O importante é você entender que é a palavra que liberta, salva, cura, transforma. Amém, irmãos? Então, fica com essa palavra nessa tarde e Deus te abençoe. Amém? Até aqui Deus me deu. Irmãos, você que precisa de oração, eu quero estar subindo ao monte. Eu não sei o dia ainda, mas se você quiser oração, irmãos, põe aí nos comentários, né? No comentário, põe o teu nome, o nome do teu familiar, do teu parente. E eu, pastor Josinaldo, junto com a minha esposa, missionária Edilene, nós vamos estar orando por você. Amém? E aqui eu termino. Deus te abençoe e todos venham ter uma ótima tarde. A graça e a paz seja convosco. Recebe essa mensagem ao teu coração. Amém? Deus abençoe. Olha.